Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida esta manhã. Que Deus venha abençoar aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. E o mês de maio é um mês especial, um mês gostoso, né? Primeiramente o mês da família, o mês das mães, o mês das noivas, né? E o mês que eu faço 26 anos que a pastora Tabata me atura. Não é mesmo? Aguentar uma pessoa 26 anos é só Deus estando no comando mesmo, né? E 50, pastor? Amém. Então nós vamos... só pela graça. Nós vamos falar esse mês todo sobre família. E você que preferiu estar conosco aqui esta manhã, vai ser abençoado, você e a sua família, porque você escolheu a melhor parte, né? Jesus disse: Marta, Marta, por que está tão ansiosa com os afazeres? Não é mesmo? Então, quantas Marias não tem pela manhã aqui hoje, né? Que escolheram estar louvando e adorando ao Senhor. Vamos caminhar, que o nosso tempo hoje é curto. Ian, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fale para ele: se prepare. Que se nós não aprendermos este mês, abaixa a sua fronte, você que já achou aí Josué capítulo 24, e vamos orar. Senhor, te louvamos, te adoramos e glorificamos teu santo nome esta manhã. Pedimos que o Senhor venha com a sua graça, com a sua misericórdia sobre cada família aqui esta manhã. Sobre as famílias que não puderam estar aqui, venha com a sua graça e com a sua misericórdia. Todas aquelas famílias que nos acompanham pelas redes sociais, venha com a sua graça e com a sua misericórdia e nos dê esta manhã, a todos nós, a sensibilidade de ouvir a sua voz. Fala conosco para instruirmos as nossas famílias, para cuidar de nossas esposas, cuidar dos nossos maridos, dos nossos filhos, todos aqueles que nos rodeiam, Pai. Por isso, venha nos impactar esta manhã com a sua presença, com o seu cuidado, com o seu zelo por nossas vidas, por cada família aqui. Por isso, Espírito Santo de Deus, dê esta sensibilidade, abra os ouvidos espirituais do meu irmão, abra os olhos espirituais do meu irmão, para que o Senhor venha falar conosco esta manhã. Venha, Pai, com o seu perdão, com a sua graça, com a sua misericórdia, em nome de Jesus, sobre cada vida e cada família. Que toda obra do diabo esta manhã venha cair por terra em nome de Jesus, para que a sua palavra não venha a ser roubada, Senhor. Porque só a sua palavra tem o poder para mudar. Só a sua palavra tem o poder para restaurar, para curar e transformar as nossas vidas, Pai. Por isso, damos liberdade. Transforma as nossas vidas, Senhor. Transforma os nossos pensamentos. Transforma o nosso coração, Pai amado. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu fiz essa imagem aqui para vocês. A mão de Deus sobre o esposo, que é o protetor da família, o provedor da família. E embaixo a esposa, que é sujeita ao seu esposo, e os filhos que obedecem os pais. Não é assim que nós aprendemos? Na igreja, na Bíblia, na palavra. Mas a pergunta hoje para a minha família e para a sua família é: aonde está Deus?
Você já fez essa pergunta? Aonde está Deus na sua família? Então, eu tenho algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você hoje. Nós temos alguns desafios. O nosso desafio é o desafio de uma família segundo o coração de Deus. Então, o nosso tema mensal é os cuidados com a família. E nisso tudo, aonde está Deus? Vamos ler Josué capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, tão novinho, chamado para estar caminhando com Moisés, sempre ali, servo fiel, obediente, não só a Moisés, mas às leis. Desde os seus primeiros capítulos, ele nos orienta. Se quisermos ter uma vida santa, abençoada e próspera, vamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. E ele caminhando com Moisés, quando num determinado tempo Deus fala para Moisés: você e essa geração não entrará naquela terra que eu prometi a vocês. Quem era o escolhido para levar o povo até a terra? Moisés. Mesmo assim, ele não participou desse privilégio. Seu sucessor, Josué, homem temente a Deus, homem que estava há anos cuidando de uma geração para que mantivesse ela na linha para entrar naquilo que Deus tinha prometido. E nós vamos ver mais para o finalzinho do livro de Josué que ele morreu com 110 anos, mesmo assim firme nas promessas do Senhor. E muitas vezes nós desanimamos fácil, né? Basta poucas lutas, poucos problemas que nós já nos desanimamos, ficamos desanimados. Os irmãos não reparam de minha dicção, que eu estou com um problema no dente, amém? Mas mesmo assim Josué permaneceu firme e declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que os amorreus se levantem, que os heteus e assim por diante, eu continuarei firme naquilo que Deus tem para mim. Só que o meu problema e o seu problema é que Deus faz na minha vida e na sua vida coisas extraordinárias e nós não enxergamos, não damos valor. E o diabo, ele faz coisas simples e nos atrai. Ele consegue mexer com a gente, com coisas básicas. Deus tem abençoado a sua família. Você podia ter dado um glória a Deus agora. Mas mesmo sem esse glória a Deus, ele vai continuar abençoando. E o diabo, muitas vezes, com coisas simples, ele afeta a sua família, afeta aqueles que estão ao lado. Como é difícil conduzir uma família, não é mesmo? Cuidar dos filhos, enquanto é pequeno é fácil. Mas começa a crescer, começa a ter as suas opiniões, começa a ficar complicado. Aí na sequência vem os agregados, começa a ficar mais complicado ainda. E nós perguntamos: aonde está Deus? Será que nós estamos entronizando Deus em nossos lares? Verdadeiramente? Porque Josué, mesmo com 110 anos, com certeza cansado, nessa passagem nós vamos ver que Deus falou para ele: eu vou cessar as guerras, vou dar descanso para vocês poderem terem cabeça para entrar naquilo que eu tenho para vocês. Esse mês é mês de Deus começar a cessar as guerras. Só que nós temos que começar a dar valor nas coisas extraordinárias que Deus tem feito.
Não nas mínimas coisas que o diabo está tentando fazer. Amém? Então nós temos alguns desafios. Nós temos que saber que falar sobre família atualmente é como mexer numa caixa de abelha. Não é mesmo? Não tem muito valor. O pessoal tem medo de mexer. Porque começa a mexer com princípios. E muitos são os desafios que as famílias encontram para se erguer em perfeita harmonia, junto aos seus. Que são poucas as famílias que estão em harmonia, não é mesmo? Mínimas coisas que o diabo lança que nos tira da direção. Ele não precisa fazer muito. E nós temos que saber que os desafios familiares, eles são encontrados para nos impedir que seguimos em perfeita harmonia com os nossos. E muitos são os fatores que têm interferido nos relacionamentos familiares e criando grandes barreiras relacionais. Barreiras entre o pai e os filhos e os pais, as esposas e assim por diante. E entre eles nós temos o quê? As mídias, temos as redes sociais, temos a estafa, o excesso de trabalho que tem nos causado, temos os filhos estressados pelas agendas de atividades escolares cheias, faculdades. Então não tem mais uma comunhão e uma harmonia entre as famílias, porque estão todas sobrecarregadas. E nisso tudo, aonde está Deus? Não é mesmo? E se não bastasse todos esses problemas que a instituição família precisa superar diariamente, temos como dificuldade expressar o amor uns aos outros. Quem falou hoje para o seu filho, eu te amo? Para a sua esposa, para o seu esposo. Isso é difícil acontecer. Você que conseguiu fazer isso hoje, glória a Deus pela sua vida. Porque nós temos que saber que essas dificuldades de expressar o amor ao outro, o respeito, a intimidade, ainda há uma banalização da sua existência e uma força-tarefa contra esses padrões e princípios. Há uma luta espiritual contra isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto que vale a sua família? Quem quer responder aí? Quanto vale a sua família? Tem valor, sim. O sangue de Cristo Jesus. Aleluia. O sangue de Cristo Jesus é o valor da sua família. Não podemos comprar, não podemos mensurar o tamanho desse valor, mas é o sangue de Cristo Jesus, o valor da minha família e da sua família. Os dias são difíceis em relação à família, pois a sua essência está sendo contestada e a sociedade tem cedido às facilidades propostas para que cada vez mais o casamento perca o seu valor. Isso tem investimento. Isso as pessoas do mundo investem. Porque nós temos que ter consciência. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Deus criou uma estrutura familiar formada por homem, mulher e a sua prole, que deve entender-se até a separação pela morte. Se você está pensando em separar aí, você está fora da Bíblia. Amém? É até a morte. Todo ajuntamento contrário a esse padrão é deturpação da verdade e vontade de Deus. Gênesis 2, 24. O que diz? Coloca aí, por favor. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe
e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Todos os padrões, ao contrário disso, não é Bíblia. Amém? E nós nem vamos entrar no mérito de outros tipos de relações, porque o que vemos hoje são lares destruídos pelo divórcio, e isso dentro da igreja, viu, irmãos? Dentro da igreja. Gente que fala que conhece a Bíblia. Pais que não têm autoridade e são ausentes na construção do caráter de seus filhos. É um contexto que fará que esta geração nossa atual seja uma geração problemática e mal resolvida. Mal resolvida sexualmente, mal resolvida emocionalmente, porque não terem vivido em um ambiente seguro e com estabilidade. Você quer dar um ambiente com estabilidade para a sua família? Aonde está Deus? Só encontramos esta estabilidade em Deus. Aleluia. Porque muitos são os desafios nos dias atuais, mas talvez o maior desafio seja manter as nossas famílias ilesas e firmes em princípios e valores sem qualquer influência do mundo. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 127. Irmão, estou correndo aqui que nós temos mais programação, tá? E falaram para mim que não podia acabar depois das 2. Amém? Então nós temos que saber que em Salmo capítulo 127, versículo 1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Aleluia! Se nós não levarmos para dentro de nossas casas a influência que vem de Deus e não deixarmos o Senhor cuidar dos nossos lares e reafirmar todo dia a verdadeira luz da palavra em nossa família, se não deixarmos Deus ser o centro da nossa família e não aprendermos a recorrer a Ele quando passamos por situações complicadas, conflitos, se nós não formos conduzidos por Deus nas nossas decisões diárias, certamente a nossa família, o nosso lar, viverá pela influência da televisão e da internet. Por isso que diz, Salmo 127, 1, se o Senhor não guardar, se o Senhor não vigiar, inútil será. Temos que buscar a Deus para Ele guardar a nossa cidade, para Ele guardar a nossa Jerusalém, que é a nossa casa. Para Ele guardar os nossos filhos, nossas famílias, para Ele guardar a minha vida e a sua vida, para Ele dar estrutura emocional para nós, para poder suportar todos esses levantes. E vamos caminhar. Deixa já aberto aí, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4. Vamos começar agora os desafios. Glória a Deus. Todos acharam? 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Desafio de número 1. Reconsiderar o que foi profetizado. Você está reconsiderando o que já foi falado? Apóstolo Paulo já sabia que o que ele estava escrevendo serviria para os dias de hoje, neste milênio que nós vivemos. Por isso que temos que reconsiderar. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Próximo versículo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família,
irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Temos que reconsiderar o que foi profetizado. Tudo isso está acontecendo hoje. E aonde está Deus na minha família e na sua família? Podemos dizer que não só essa passagem bíblica, mas várias outras, é o jornal de hoje, não é? Para mim e para você que somos crente em Cristo Jesus, isso não é novidade. Agora, se não é novidade, por que não praticamos? Amém? Seria muita ingenuidade minha e sua, ou ignorância, fazermos de conta que nada está acontecendo, que não existe crise e que tudo está indo muito bem. Podemos alterar este quadro que caracteriza o novo milênio em relação à família, através de um avivamento da parte de Deus. Aleluia! E isso não é automático, esse avivamento. Esse avivamento precisa ser buscado. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, voltar a mim, então eu ouvirei dos céus e ouvirei as suas orações. Vamos ler lá, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. É manhã de Deus curar a minha terra e a sua terra, meu irmão. Curar a minha família, curar a sua família, aleluia. Mas para isso acontecer, temos que se arrepender dos nossos pecados, orar a Deus, buscar a sua face. E Ele quer fazer isso esta manhã. Aleluia. Segundo desafio. Romanos 12:2. Segundo desafio. Não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século. Aleluia. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita, aleluia. Não podemos nos conformar. Não podemos viver como pessoas deste mundo. Temos que deixar Deus transformar a nossa vida por completo. Tem mais um ainda. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Você é crente? Para que não sejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Você é a luz do evangelho. O pastor perguntou ontem no culto dos homens: o que é ministro para vocês? E muitas vezes, ministro, achamos que é para estar aqui em cima, louvando, adorando. Foi essa a pergunta, né, pastor? O que é ministro? Ministro é aquele que ministra a palavra. Você não precisa ser pastor para ministrar a palavra, você não precisa ser diácono, não precisa ser obreiro. Você é a luz, você é o sal. Você é chamado para falar do amor de Deus que Ele fez na sua vida, na sua família. Você tem que mostrar isso, porque você é a imagem de Deus. A palavra de Deus conforma, significa tomar forma, se amoldar. E o que Paulo diz a Timóteo? 2 Timóteo 3,14. Para aqueles que realmente acreditam na família. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção,
pois você sabe de quem aprendeu. Você está aprendendo de Deus? Traz isso para a sua família. Traz isso para a sua casa, para o seu relacionamento, porque temos que perseverar em Deus, Cristo Jesus. Mateus 7, 24 e 25. Nós temos que preservar os princípios de Deus estabelecidos em sua palavra para a nossa família, que é edificada a casa sobre a rocha. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. 25. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra, não estou enxergando, os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Quem é sua rocha? Quem é sua rocha? Vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vai vir a enxurrada. É Jesus. Como também foi falado no culto dos homens. Para o inimigo chegar até você, ele tem que passar pela rocha, Cristo Jesus. E essa rocha é intransponível. Não é como as muralhas de Jericó, que com alguns gritos cairão e ruirá. Ele é firme, ele é forte. É esta rocha que esta manhã nós ensinamos a você a guardar a sua família e construir a sua casa. Nós temos que saber que nós temos que celebrar as famílias e os casamentos que alcançaram o sucesso em Cristo Jesus, como resposta aos modelos para aqueles que vivem distorcido com as suas famílias. Você tem que mostrar para as famílias que estão distorcidas que vale a pena. Que compensa que Jesus Cristo é restaurador. Amém? Essa é a iniciativa do povo de Deus, de afirmar um modelo bíblico de família e como ideal divino, para motivar ainda mais os relacionamentos sadios e encher de esperança tantos outros que estão lutando para superar as crises. Você tem que ser referência. O seu casamento tem que ser referência. Não é mesmo? Para mostrar para as pessoas que é possível. Como nós lemos no começo, que só a morte tem o poder de separar. Não é mesmo? Vamos lá, vamos caminhar. Nós temos que acreditar que a família é um projeto de Deus. E quando nós honramos a Deus, nós não abrimos mão dos princípios bíblicos, Deus nos honra diante dos homens, manifestando a sua vitória em nossas vidas. Aleluia! Deus quer manifestar a nossa vitória diante dos homens, em Cristo Jesus. Temos que odiar o divórcio. Não podemos dar crédito e pactuar com o divórcio. Não só dentro da igreja, no mundo também. Amém? Terceiro desafio. Juízes capítulo 6. O nosso terceiro desafio é manter o altar do Senhor levantado dentro de casa. Nós, como famílias, precisamos derrubar dentro de nossas casas todos os altares que não pertencem ao Senhor. Josué 24, nós estávamos lendo no princípio, no comecinho da ministração. Qual que era o problema ali? No 23, você vai ver Josué falando com o povo, falando eles relembrarem dos milagres que Deus tinha feito. Ele começa no comecinho do 24 falando sobre isso, e Deus usa Josué para falar com o povo. Vocês têm que parar de servir outros deuses. Dois caminhos não é possível, ou um ou outro. Então temos que
em nossos lares, destruir os altares que não pertencem ao Senhor. E esta foi a orientação de Deus para Gideão, a fim de que o avivamento acontecesse. Você quer avivamento na sua família? Começa a derrubar os altares de outros deuses. Você sabe quais que são os altares, não é mesmo? Juízes 6, 25 e 26 diz: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte os postes sagrados de Ácera, que está ao lado do altar. 26. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira de poste sagrado que você irá cortar. Que Deus estava dando uma orientação, o anjo do Senhor estava dando uma orientação para Gideão. Gideão, o menorzinho da sua família, lá nos lagares escondido, Deus chamou ele. Deus sempre vai chamar os improváveis. Deus sempre vai chamar aqueles que acham que não são nada, aqueles que não têm nada, aqueles que é insignificante para aquele que está aí ao seu lado, aqueles que são insignificantes na sua rua, na sua família. É esses que Deus vai chamar para mostrar o sobrenatural. Você acha que a sua família está destruída? É a sua família que Deus vai chamar para mostrar para um povo que há jeito na família, que é projeto de Deus, que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Não desanime. Peça para o Espírito Santo mostrar os altares que estão em sua casa, atrapalhando você a prosseguir nessa caminhada. Esses altares podem ser o ódio, a mágoa, o rancor, pode ser o desânimo, a falência, as palavras mal colocadas, a falta de amor na família. Irmãos, é tão engraçado a gente, quando vem para Jesus, começa a observar umas coisas. Há mais de 20, eu não vou falar exatamente quantos anos, eu vou falar que eu sou muito velho. Eu abri a marcenaria e coloquei o nome de Marcenaria Ácera, a deusa da madeira. Que nome bonito, né? Esse nome vai impactar. Impactou o inferno. Nós lemos o quê? Em Juízes 6, 25? Só que nessa época eu não sabia, né? Os altares de Ácera, que é a deusa da madeira. Não é mesmo? Então hoje em Cristo Jesus nós temos que fazer o quê? Começar a derrubar esses altares, coisas que ficaram no passado, e deixar Deus trabalhar. Vamos esta manhã, em nome de Jesus, começar a derrubar esses altares, começar a derrubar essas barreiras. Josué fez uma aliança com o povo e com Deus, e falou: essa pedra será a nossa testemunha, de que vocês mesmos estão falando, que não vão se afastar de Deus. Foi assim ou não foi? Josué capítulo 24. Essas cadeiras são testemunha, que vocês esta manhã falou que não vão se afastar de Deus. É manhã de derrubarmos os altares. Em nome de Jesus. E o altar levantado ao Senhor dentro de nossas casas fala de entrega, renúncia, devoção, comunhão, louvor, adoração, culto, obediência e submissão. Nós podemos confirmar que a família que tiver o altar levantado do Senhor estará debaixo da proteção do Senhor. Aleluia. E o quarto e último desafio: vencer o poder da influência negativa da mídia.
João 10, 10. Eu e você, de certa forma, somos o resultado daquilo que vemos e ouvimos. Não é mesmo? O que você está vendo aqui na Comunidade Batista Restaurando Vidas? Está vendo coisas boas? O que você está ouvindo aqui? Você está ouvindo que Deus é um derrotado? Que não há cura? Que não há milagre? O que você está aprendendo aqui? Nós somos resultado daquilo que vemos e ouvimos. Já vemos um nome: Restaurando Vidas. Restaurando, isso aqui é um canal para restaurar a minha vida, a sua vida. E mais uma vez, qual que é o preço? Sangue de Cristo Jesus. Para estarmos hoje aqui, somos restaurados por esta comunidade abençoada. E nós temos que saber que os programas de maior audiência do Brasil exaltam tudo aquilo que compromete o bem-estar da família e incentiva tudo o que a Bíblia, como palavra de Deus, condena. Por exemplo, adultério, prostituição, homossexualismo, uso de drogas, violência, pornografia, ocultismo, satanismo e feitiçaria. E João 10, 10 diz o quê? Para roubar, matar e destruir. O que acontece, meus irmãos? O diabo não precisa fazer muita coisa. O mínimo que ele faz já é o suficiente. Vou contar uma historinha para você. E o nome da história é Não Solte o Cavalo. O fazendeiro tinha um cavalo, estava amarrado e agoniado para se soltar. O diabo foi lá e soltou o cavalo. O cavalo solto, pulou a cerca, foi na fazenda do vizinho e comeu a plantação. O fazendeiro foi lá e matou o cavalo porque comeu a sua plantação. O dono do cavalo foi até o fazendeiro que matou o cavalo e matou o fazendeiro porque matou o seu cavalo. Aí a mulher viu o seu marido morto, foi lá e matou o fazendeiro que matou o fazendeiro que matou o cavalo. Não pararam por aí. Quando a mulher matou o fazendeiro, o filho do dono do cavalo ficou sabendo, foi e matou a mulher do fazendeiro. Aí a cidade ficou sabendo. O que a cidade fez? Se juntou, foram lá na fazenda, mataram o filho do fazendeiro, que matou a mulher do fazendeiro, que matou o filho do cavalo. E tacaram fogo na casa. Depois de toda essa arruaça acabada, fizeram uma reunião na cidade e perguntaram para o diabo: por que você fez tudo isso? O diabo falou: eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Quem fez foi as pessoas. Não deixa o diabo soltar esse cavalo que está dentro de você aí. Está amarrado, né? O interessante é que o diabo falou: eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Por isso que eu falei no começo, o diabo não precisa fazer muita coisa. A gente faz o resto. Não é mesmo? Pode deixar, diabo, pode deixar que eu dou conta do recado. O diabo, o Satanás lá com os seus diabos lá em reunião, fala: rapaz, se eu tivesse tido essa ideia desse camarada antes, que os caras é bom. Os caras têm umas ideias que até o diabo duvida. O diabo vira e fala: por que eu não pensei nisso antes? Não é assim que funciona? Vamos caminhar. Muitos, por estarem tão distraídos com esse tipo de entretenimento,
não percebe a ação sutil desse ladrão, João 10:10, que chega e rouba, mata e destrói. O quê? Os relacionamentos. O diabo não está nem aí se você está bem ou não. Ele quer destruir a sua família. Porque se ele conseguir desestabilizar a família, ele desestabiliza o casamento, ele desestabiliza a comunhão com os filhos, consequentemente ele desestabiliza a igreja. É esse o objetivo dele, deixar você desestabilizado. Por isso, em nome de Jesus, se tiver que ungir você, nós vamos ungir. Amarre esse cavalo. Pode relinchar, dar coisa, fazer o que quiser. Amarre esse cavalo. O diabo tem um objetivo esta manhã: derrubar a sua família. Mas há algo escrito na palavra de Deus que fortalece a minha e você, nos dá a certeza que é maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que está no seu lar. Maior é este Deus esta manhã que você serve. Você tem que, com todas as suas forças, repreender Satanás. Você não vai soltar este cavalo dentro de mim, porque a minha casa não é sua. Os altares foram derrubados. Eu profetizo este mês de maio restauração na minha família, no meu casamento com os meus filhos, em nome de Jesus, porque eu declaro você derrotado, Satanás. É difícil, mas maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que saber que nesse novo milênio, cada vez mais a luta pela audiência levará os dirigentes dos meios de comunicação a extrapolar os limites, desrespeitando crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. E a família cristã neste meio, em meio a esta decadência e disseminação do mal, nós precisamos assumir uma postura, porque nós somos vocacionados para ser o sal da terra e a luz do mundo. E muitas vezes nós fazemos isso. Nossos filhos estão na igreja dando problema, dando trabalho, correndo para cá, para lá, o que a gente faz? Pega o celular, liga a internet, vai. Escuta aí e não perturba. Não é assim que a gente faz? Não, eu vou levar ele fica lá na internet, ele fica quietinho. Não é assim? Não faz isso com seu filho. Manda ele para a salinha lá embaixo, para ele aprender desde pequeno princípios da palavra de Deus, a dizimar, a ofertar, a respeitar o seu irmãozinho que está ao seu lado, para nós não criarmos uma geração fraca, uma geração derrotada, uma geração perdida. Porque muitas vezes nós não damos valor lá embaixo na salinha, não é mesmo? Não damos importância. Mas aquela salinha são os futuros pregadores e ministros que vão estar aqui. Se nós cuidarmos daquela salinha, é ela que vai manter uma geração forte, sem altares de Baal em casa. Por isso nós temos que investir nos nossos filhos. Dar crédito à escolinha infantil. Porque em Provérbios diz que ensina o caminho que teu filho deve andar. Não é mesmo? O meu filho, eu não digo que ele está desviado. Ele está desanimado. Mas tudo que ele vai fazer, pai, mãe, eu orei a Deus e assim, assim, assim. O que vocês acham? Ele está fora do evangelho. Por culpa de homens e mulheres como eu e você. Mas ele conhece princípios. Porque quando ele era pequeno, foi ensinado. Esse jugo, mais tarde, ele não vai poder pôr nas minhas costas. Porque ele foi ensinado. E eu te falei o que é certo, eu te falei o que é errado, eu te mostrei a luz da palavra, o que é Deus, o que é Satanás. Agora, você segue o seu caminho, mas mesmo assim,
vou fazer tal coisa. Ele fala, na madrugada, Deus me acordou e falou para não fazer, ou para fazer assim, assim, assim. Porque foram princípios que foram imputados na vida dele. Está aqui, ó. Sabe quando você vai pecar e o Espírito Santo fala para você, opa, você vai fazer isso mesmo? É assim ou é só comigo que acontece isso? É a mesma coisa, não é mesmo? Então o Senhor sempre está pronto a nos orientar. O Senhor é soberano, Ele é único, eterno e poderoso. Nós podemos estar vendo a tempestade, a enxurrada, mas o que nós lemos lá em Mateus? Edificar a nossa casa sobre a rocha. Vamos finalizar que já está avançado. Para finalizar, 2 Coríntios 6, 17 e 18. Segunda Coríntios 6, 17 e 18 diz: portanto, saiam do meio deles e se separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Próximo, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Versículo 1 do capítulo 7, coloca aí. Amados, visto que temos essas promessas, purificamo-nos de todo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aleluia! Tem temor aí? Glória a Deus! Vamos nos separar deste mundo corrompido e ir até Ele somente para levar a palavra e falar, vale a pena servir a Cristo. É lutas, tempestade, mas vale a pena. Eu não tenho dinheiro para pagar minha conta de luz, mas vale a pena. Porque o amor dele é infinito. Irmãos, nós temos que aprender a identificar se realmente estamos firmados ou não. Gálatas capítulo 5, para encerrar, fala sobre... Quem sabe aí? Gálatas capítulo 5, versículo 22, se não me engano, em diante. Sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Você é de Deus? Quais os frutos que você está produzindo? Da carne ou do Espírito? Se você realmente está firmado na rocha, está com o Espírito Santo e produz os frutos da longanimidade, da paz, da fé, da temperança, da mansidão, verdadeiramente você está firmado na rocha. Porque contra essas coisas não há lei. Amém? Vamos prosseguir. Cadê as crianças? Vão subir já? Chama lá, por favor. Então, irmãos, é manhã de nós renovarmos a nossa família. Como lemos lá em Gênesis, o homem se unirá à sua mulher para deixar o projeto de Deus caminhar na minha vida e na sua vida, na nossa família. O mundo diz que o casamento é um projeto falido. O homem se unirá à mulher. E nós, como igrejas, temos que mostrar aos nossos filhos que há restauração, que há como derrubar esses altares. Que esta manhã, eu não espero, eu tenho certeza que você foi abençoado. Que Deus, com seu Espírito Santo, possa tocar em você e mudar o seu modo de pensar, de visualizar as coisas.
para que esse mês, o mês da família, você venha dar valor à sua família. Porque você é abençoado. Temos o nosso irmão Nilton, que participa no culto dos homens aqui dos casais. O seu filho sofreu um acidente ontem à noite, ele teve que sair do culto às pressas. Não é mesmo? Então, que dor maior que essa? O filho entubado na UTI, a mãe desesperada, sem saber o que fazer. E é só Deus numa situação dessa. É somente Deus. Você está com seus filhos aí, ó. Você está com seus netos, com seus bisnetos. Se eles não estão aqui, eles estão em casa te esperando. Então temos que valorizar a família, os nossos filhos. Valorizar a nossa esposa, o nosso esposo. Amém? Você já está com seus filhos aí? Vamos se colocar de pé. Cadê os meus? As minhas? Pega na mão do seu filho aí, da sua filha, do seu esposo. Quem mais está lá na porta lá? Ô Jô, vem aqui com a sua esposa, Marcos. Vamos orar. Você no seu lugar, você tem autoridade de repreender tudo que está sendo contra a sua família. Você tem autoridade de repreender e derrubar esses altares que está querendo prejudicar a sua família. Você tem esse poder. Se você não tem filho, pega na mão de alguém que está ao seu lado aí e nós vamos interceder. Amém? Você está disposto a entrar numa batalha espiritual pela sua família? Entrar numa batalha espiritual para que haja perdão, comunhão, tudo o que nós falamos aqui esta manhã. Para que a presença de Deus venha a ser restabelecida na sua casa. Cadê minhas filhas? Não pode vir? Amém, então. Vamos orar? Mesmo se seu filho não estiver aqui, você em espírito direciona a sua oração a ele, amém? Faz esta pergunta para você: aonde está Deus? Faz essa pergunta no seu íntimo aí: aonde está Deus? Pega na mão da sua família. Senhor, te louvamos e te adoramos pela sua palavra, pela sua presença esta manhã, ó Pai. Muitas vezes é tanta dificuldade, Senhor, é tanta opressão, é tanto problema, que nós perguntamos: aonde está a Ti, ó Senhor? Nós cremos esta manhã que o Senhor sempre esteve no mesmo lugar, Pai, pronto para nos abençoar, pronto para nos atender, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós abençoamos aqui esta manhã cada família, Senhor, que está aqui. Aquelas famílias que não puderam vir, Pai, toca com Teu Espírito Santo e traga em nosso meio um avivamento, Senhor. Aviva as nossas famílias, Pai. Aviva cada família que está aqui, Senhor. Para que homens sejam de Deus, maridos sejam de Deus, esposas sejam de Deus, filhos venham ser de Deus em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos os nossos filhos, Senhor. Nós abençoamos a nossa casa, Pai amado. Há tanto ataque das mídias, Senhor. Há tanto ataque nas internet, Senhor. Mas nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. E declaramos nossa casa santificada. Que todos os altares de Baal venham cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Esse seu projeto da família é lindo, Senhor. Esse seu projeto, meu Pai, é maravilhoso.
Obrigado por pagar a nossa família com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, meu irmão, agradeça a Deus aí por derramar o teu sangue na sua família. Obrigado, Senhor, por derramar o teu sangue sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, Senhor. Tantos problemas, tantas tribulações, tantos desacertos emocionais, conjugais, mas é manhã de restauração, Pai, em nome de Jesus. É manhã de perdão, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos e te adoramos e glorificamos teu santo nome. Aonde quer que os nossos familiares estejam, Senhor, sejam guardados por Ti, sejam protegidos por Ti. Que o Senhor seja a rocha eterna deles, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 Senhor. Te louvamos, te adoramos e glorificamos teu santo nome. Obrigado por não nos desamparar, Senhor. Obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos. Aqueles que nos assistem nas redes sociais, Pai, alcança onde quer que esteja, Senhor. E nós, como igreja, declaramos restauração familiar, Senhor. Declara aí do seu lugar, meu irmão, restauração familiar. Restauração familiar em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, restauração em nome de Jesus. Profetizamos tudo novo, Senhor. Tudo novo em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigado pela sua bênção, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós, como igreja, Pai, abençoamos toda a família pastoral, Senhor. Aquela família que tem cuidado de nós, ó Deus. Aquela família pastoral que tem nos abençoado, Pai. Que tem trazido uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, Pai. A família pastoral que tem mostrado, Senhor, que ainda há restauração para as famílias, Pai. Nós abençoamos nosso pastor Flávio, nossa pastora Cleide, Pai. Todos os seus filhos, noras, genros e netos, nós colocamos todos diante do seu altar, Senhor. E colocamos este lugar, meu Pai, uma porta como um canal de restauração de famílias. E declaramos, Baal, Ácera, você é derrotado neste bairro, você é derrotado nessa nação, você é derrotado neste Brasil, você é derrotado neste universo, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, criança, que Deus abençoe a sua vida, amém? Glória a Deus. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Pastor Flávio, por favor. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos.